Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Auto 3D no YouTube. Na aula de hoje iremos falar sobre as ferramentas de restrição de um esboço. E para que servem as restrições? Elas servem para definir as medidas de um objeto no plano e também para definir a posição desse objeto no plano. Então vamos lá, vamos olhar aqui, vamos criar no FreeCAD, já estou com o meu FreeCAD aberto, vamos criar aqui então um novo documento, sempre a mesma sequência, novo documento, um novo corpo e um novo esboço. Vou escolher o plano XY, pode ser qualquer um dos três. Muito bem, para este exercício então eu vou criar algumas formas aqui pré-definidas, vou criar um círculo aqui, vou criar também aqui um retângulo. Vamos criar aqui um slot. Perfeito. Então, a primeira medida, a primeira coisa que nós iremos trabalhar, a primeira restrição que nós iremos trabalhar aqui é definir o diâmetro, por exemplo, desse círculo. Então, eu venho aqui na ferramenta restrição de diâmetro e clico em cima da linha. Então, eu vou colocar aqui como 20 milímetros. Perfeito. Esse mesmo círculo, eu quero que ele seja posicionado no centro do eixo. Então, ao invés de eu clicar aqui e arrastar e tentar localizar o centro, isso sempre é impossível, né? Eu quero restringir esse círculo no centro dos eixos. Então, eu vou clicar na ferramenta aqui de coincidência, vou marcar aqui o centro do círculo com o centro dos eixos. Muito bem, dessa forma eu restringi o círculo com a medida de 20 milímetros e eu não posso mais movimentar esse círculo, não consigo arrastar ele desse ponto. Por quê? Ele está bloqueado a partir das funções que eu apliquei. Muito bem. Vamos fazer o mesmo com esse quadrado? Vamos aplicar então medidas de altura. E medida de largura. Vou colocar 20 também. Certo, ele ainda está solto, né? O objeto está solto, eu consigo movimentá-lo sem que eu faça alteração da medida, porque as medidas já estão corretas, eu só consigo fazer a movimentação no plano. Então eu vou querer que esse objeto, por exemplo, ele seja tangente ao círculo. Então vamos pegar aqui a ferramenta de tangência, eu vou escolher a linha vertical e vou escolher aqui o círculo. Notem que ele já criou uma tangente aqui entre as duas formas. Muito bem. Eu vou soltar aqui, vou voltar à opção. Vamos fazer com que este quadrado fique na posição, né? Vamos pegar essa linha da base e para que ele fique na posição do eixo X. Então eu vou selecionar aqui essa ferramenta, a ferramenta de restrição de ponto de um objeto. Seleciono o ponto e seleciono o eixo. Pronto. O objeto já está restrito ao eixo X. Eu consigo movimentá-lo, mas eu não consigo removê-lo do eixo. Então ele está aqui bloqueado. Muito bem, vamos no slot. Eu quero fazer com que eu criei esse slot aqui, ele está na diagonal, eu quero que ele fique alinhado, eu quero que este slot fique na horizontal. Então eu tenho algumas opções, eu posso dizer que este objeto ele seja paralelo ao eixo onde o quadrado está bloqueado. Então eu posso pegar aqui a ferramenta de paralelo, né, de restrição paralela, clico no slot e clico no quadrado, por exemplo. Pronto, eu tenho aqui, eles são paralelos. Poderia também ser direto no eixo, da mesma forma. Eu quero que essas medidas, vou medir aqui a altura do slot entre dois pontos. Vou definir aqui como 20. E quero também que a distância entre os dois centros seja de 30. Pronto. Também agora eu tenho definido essa forma geométrica. Né? O que mais que nós podemos trabalhar aqui? Vamos trabalhar então com essa ferramenta de perpendicularidade. Vamos criar uma linha
diagonal. Eu quero que essa linha diagonal ela fique na vertical. Então eu vou selecionar aqui a minha restrição de verticalidade. Pronto. A partir disso eu quero que ele seja perpendicular ao eixo. Ele já estava nesse caso, né? Mas se eu voltar aqui e pedir para que ele, mantendo a linha diagonal, clicando no eixo, pronto, eu tenho que a minha linha ela é perpendicular ao eixo. Eu posso dizer que essa linha está conectada no eixo também, da mesma forma que eu fiz com o quadrado. Notem que ela aumentou o seu tamanho. Por que aumentou o tamanho? Porque eu não tinha feito a restrição de altura. Então vamos clicar aqui em 34, por exemplo. Pronto, agora sim, essa linha não irá mais se movimentar. Né? Eu só consigo movimentar no eixo, mas eu não consigo alterar a medida. O que mais nós podemos olhar aqui? Vimos a tangente, vimos as medidas. Podemos medir a diagonal, né? Podemos fazer também medida diagonal. Vamos criar aqui mais um quadrado. Eu quero que essas medidas diagonal aqui seja de 45, por exemplo. Pronto, então eu posso fazer a restrição diagonal de um objeto. Posso medir o ângulo, né, um raio. Vamos aplicar aqui então um arredondamento em um desses lados aqui do quadrado. E vou definir o raio em 5. Pronto. Automaticamente ele já corrige a posição e já me dá um raio de 5 nesse arredondamento do esboço. Enfim, nós temos aqui uma série de outros objetos, outras funções. A gente tem a função de igualdade. A função de igualdade, por exemplo, eu vou criar 2 círculos. E vou dizer que um deles tem o diâmetro de 30. E eu quero que esse círculo seja igual a esse que já está restrito. Então eu venho aqui, seleciono a igualdade, clico no círculo e clico no outro. Pronto, eles estão idênticos agora, são todos de 30 milímetros. Então, basicamente é isso. Nós temos aqui essa função de bloquear um objeto, mesmo que não haja medida definida. Né, vamos criar mais um círculo aqui, mesmo que não haja medida definida, eu posso bloquear este objeto. Pronto, então esse objeto não pode ser movimentado, nem alterado sua medida, ele está bloqueado. Né, então, mesmo que não haja uma medida, é um tipo de restrição. O que nós podemos também trabalhar aqui é o ângulo, um ângulo de uma linha. Vamos criar uma linha aqui conectada ao eixo. Eu quero medir esse ângulo aqui em relação ao eixo. Vou dizer que está a 150 graus. Pronto, eu já corrigi também esse ângulo. Eu não consigo mais alterar. Enfim, essas são algumas formas de utilizar as ferramentas de restrição que são aplicáveis dentro do esboço. Espero que eu tenha ajudado a compreender um pouco sobre como utilizá-la. Essa parte de restrição é muito importante, principalmente no desenho geométrico, né? No desenho via CAD. Então, ok, muito obrigado então, e não se esqueçam de curtir lá o canal e acompanhar, e caso queiram que eu crie outros vídeos, basta pedir que tipo de função você gostaria de ver. Tá ok? Muito obrigado, eu tenho um ótimo dia a todos.